Eu dou graças a Deus porque na quarta-feira também pudemos ouvir um pouco do testemunho e da vida, porque eu ao pé do nosso irmão António Oliveira sinto-me um menino, porque ele é crente. Ele já aceitou o Senhor Jesus Cristo há 50 e qualquer coisa anos. 54, 55 anos que o nosso irmão António Oliveira aceitou o Senhor Jesus Cristo na vida dele. E por intermédio do nosso irmão António, o nosso irmão Carlos Oliveira também ouviu a palavra e pela graça de Deus aceitou há 41 anos, como o nosso irmão Carlos diz. E isso é muito bom, é motivo de nós darmos graças a Deus. E se um homem que há 54 anos aceitou o Senhor e continua firme e quer o servir, é porque é um Senhor que existe, é um Senhor verdadeiro, que move vidas, porque não há ninguém à toa que anda 55 anos ou 54 anos dedicado a uma obra que é falsa. Não é possível. Rapidamente as obras dos homens são descobertas e o próprio Senhor diz: mas esta obra pela qual o nosso irmão e tantos outros dedicam a sua vida é porque é uma obra verdadeira, a um Deus vivo, verdadeiro, presente, atual. E nós vamos ouvir então a palavra do Senhor através do nosso irmão António Oliveira. Então, bom dia para os irmãos. Um bom dia só será bom com o Senhor, sem dúvida nenhuma. Porque num mundo como este, atribulado, lá fora só há problemas. Alguns parece que não têm a solução. Mas aqueles que têm em Cristo, costumo dizer assim, aqueles que têm em Cristo, com Cristo vai tudo bem. Fora de Cristo não, mas com Cristo vai. É uma garantia que nós temos. E aquilo que eu ouvi agora, acerca dos jovens, devo dizer que são bem-aventurados os jovens, é verdade, que se dedicam ao Senhor e que aplicam as suas vidas para servir o Senhor. Porque há um lamento da parte de Jesus que diz que os filhos deste mundo, o que é que são os filhos deste mundo? São mais fervorosos que os filhos de Deus. É verdade. São mais ativos, dinâmicos, andam todos contentes a caminhar para a perdição. E aqueles que de facto já têm Cristo, muitas vezes limitam-se a vir aos cultos e ir para casa. Vir aos cultos e ir para casa. Não dão a palavra a ninguém. E como disse na quarta-feira passada, há pessoas a suicidar-se por ter uma vida aqui neste mundo, porque não tem esperança nenhuma e porque não chegou ninguém a tempo com uma palavra de esperança em Cristo neste mundo. Isto é que é lamentável, porque realmente o Senhor prometeu uma coisa àqueles que são dele e esta promessa pode ser extensiva àqueles que estão em nossa volta e disse: dou-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. A paz que o Senhor dá é uma paz interior, uma paz fixa, que ninguém pode tirar. Não há ninguém, nem Satanás pode tirar esta paz. É verdade. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém pode tirá-lo da minha mão, nem da mão do meu Pai. E disse Jesus: meu Pai é... Quem é o Pai? É o maior, claro, é o mais poderoso, o todo-poderoso. Por isso nós devemos, de facto, procurar aplicar a nossa vida à obra do Senhor, a favor daqueles que nos rodeiam. Como foi dito, à volta de 55 anos, que eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador,
E devo dizer que naquele tempo, o Espírito que mexeu comigo para me voltar para Cristo, nunca mais me deixou. Esteve sempre comigo, graças a Deus. E tem estado sempre comigo. Está comigo. Porque é assim que eu sinto prazer nas coisas de Deus. E sinto prazer em buscar almas que vivem sem esperança. É verdade. Temos tido umas oportunidades formidáveis. E há outros que, em face de ver esta aplicação, também querem imitar. Querem fazer o mesmo. Ainda há pouco entrou na reforma e disse, eu também quero andar. Agora outros aprendem a andar na reforma e já me disse, quando eu entrar na reforma também quero ir. Significa que de facto o Senhor é todo poderoso e o Senhor está empenhado desde o princípio na salvação de almas neste mundo. Salomão diz lá em Provérbios, o sábio aqui neste mundo, sábio é aquele que ganha almas para o Senhor. Sábio é aqueles que se aplicam a salvar almas, a levar almas para a salvação, são sábios. Não é aquele que anda aí a estudar os astros, que anda aí a estudar as coisas deste mundo, que são chamados cientistas. Claro, esses homens também são importantes. Mas, não. Ali Salomão, que era o mais sábio daquele tempo, ele diz, sábio é aquele que ganha almas para o Senhor. Esse é que é o verdadeiro sábio neste mundo. Porque quando uma alma é ganha para o Senhor, sabe o que é que acontece? É o maior milagre deste mundo. Não é curar uma doença, a uma situação qualquer. Salvar uma alma neste mundo, em Cristo, vale mais do que tudo que há neste mundo. Não foi o que Jesus disse? Jesus disse, uma alma só uma, vale mais. Vale mais. E é uma pena porque, de facto, nós verificamos que esta agitação que há na humanidade, este ódio, esta destruição que os humanos estão a fazer neste mundo, não faz sentido nenhum. Por causa de quê? Por causa do ouro, por causa da prata, por causa das coisas valiosas da terra. Não prestam. Porque ninguém leva nada disto, fica tudo cá. Mas a alma é a única coisa que vai deste mundo. E uma alma, disse Jesus, vale mais do que tudo que há neste mundo. Sem dúvida nenhuma. Para vermos o valor que tem uma alma, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Na carta aos Romanos, o apóstolo fala-nos aqui acerca deste valor. Acho que é caso para se meditar. Eu vou procurar fazer isto calmamente, não vou ter tempo se calhar para tudo, mas vou fazê-lo calmamente para se dar valor à nossa alma. No capítulo 8, o apóstolo começa assim no verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Atenção, os que estão. Às vezes há a ideia, e isto é acontecido, infelizmente é acontecido, pessoas que andam a ouvir a palavra de Deus, andam anos a ouvir a palavra de Deus e pensam que para ouvir a palavra de Deus já está tudo resolvido. Mas enquanto não acontecer o maior milagre deste mundo, de nada vale ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, torna-se mais responsável ainda do que nunca ouviu a palavra de Deus. Porque Paulo diz aqui, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não é os que dizem que são, é os que estão. Aqui parece a mesma coisa, mas não é. Uma vez, ouvi um testemunho, foi da parte de um irmão que todos devem conhecer.
Se tu não conheceram todos, mas muitos conheceram. O irmão Sobral. Ele disse que estava um rapaz novo a pregar. Ele já pregava há 10 anos a palavra de Deus. Estava no púlpito a pregar, parou e disse assim: converti-me agora a Jesus. Aceitei Jesus no meu coração agora. É possível isto. É possível. Por isso, quando ouvimos a palavra de Deus, temos de lhe dar a atenção que ela merece. E procurar aplicá-la. Não é só ouvir, aplicar a palavra. Porque Paulo diz aqui agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que é que isso quer dizer? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos ficar com a ideia o que quer dizer andar no Espírito. João diz ali, no verso 63, ele diz, Jesus falou estas palavras: as palavras que eu vos digo são o Espírito e a vida. Portanto, andar no Espírito é andar na palavra, é estudar a palavra, é meditar na palavra e praticar a palavra. Isto é fundamental, não é? Não é só ouvir, mas praticar a palavra. Por isso Jesus disse as palavras: a carne e o sangue para nada aproveitam, disse Jesus, mas as palavras que eu vos digo são o Espírito. Alguns às vezes andam assim: o Espírito, andam à procura do Espírito. O Espírito está aqui. A palavra é o Espírito. Até porque este mesmo evangelista diz, logo a começar o seu evangelho, ele diz, do princípio era a palavra. A palavra era Deus. E Deus é Espírito. Então, aqueles que de facto assimilam a palavra de Deus, estão a assimilar o Espírito. E quem mais tiver, é assim que Paulo diz, aos Colossenses ele diz, aqueles que mais têm em Cristo estão mais cheios de Cristo. Como? Pela palavra. Aqueles que se enchem da palavra estão mais cheios de Deus. A palavra é Deus, então quem mais se enche da palavra está mais cheio de Deus. E tem mais poder em Deus. E anda mais com Deus aqui neste mundo. Por isso é que há necessidade de fazer como a palavra de Deus diz: não retire os teus olhos da palavra, mas medita na palavra de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite. Mas sabe uma coisa? Às vezes tem acontecido que pessoas vêm aos cultos e deixam ficar a Bíblia no banco, vão para casa, e depois só voltam outra vez no domingo. Então aqui o apóstolo diz que não há realmente nenhuma condenação, mas só para aqueles que estão em Cristo. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, quem vem a Cristo fica em Cristo. Por isso é que Paulo diz aqui, não há nenhuma condição para aqueles que vão e estão em Cristo. E diz no verso 2, ele diz, porque sei, ao dizer porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso é que agora não há mais condenação nenhuma. Me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida é que o Espírito de vida entra no coração daqueles que amam a Jesus. E aqueles que amam a Jesus são, de facto, os que Ele usa neste mundo. Porque sabemos que o Senhor não usa qualquer um. Os mais usados nas mãos do Senhor são os que estão mais na mão dEle. São os que estão mais dependentes dEle. São aqueles que realmente o amam de todo o coração. E vão para onde Ele manda. É verdade. O Senhor é que manda. Como é que Ele disse? Ide. Nosso irmão estava a dizer um bocado que há grupos por aí,
são mais ativos, sem dúvida nenhuma. São mais fervorosos. Com o erro na mão, são mais fervorosos. E aqueles que têm Cristo, que é o poder de Deus, como é que ele diz? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, afinal, às vezes, não fazem nada. Ou têm uma atividade morna, é verdade. Parece que não têm vida nenhuma, parece que são inativos, são apenas crentes de língua. Vejam o que diz o verso 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou. Sabe o que diz aqui? Na semelhança da carne. É por isso que a vinda de Jesus a este mundo não tem nada a ver com a vinda da nossa vida a este mundo. Porque ele veio por intervenção divina. Não veio por intervenção humana. Ele não foi gerado por nenhum homem. A Bíblia diz ali que foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que gerou o seu Filho aqui neste mundo. E a sua geração é uma geração perfeita. Uma geração santa, sem mácula, sem ruga. Porque estava ali, naquele menino que nasceu neste mundo, o Filho de Deus. E o apóstolo depois diz, lá em Filipenses, se ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não tirou nada a Deus, não usurpou nada, era Deus. Deus aqui neste mundo. E diz, achado na forma de homem. Achado na forma de homem. Humilhou-se até à morte e morte de cruz. A morte mais horrível daquele tempo. Ele, sendo o Filho de Deus, humilhou-se até à morte. Sabe o que significa? Às vezes vem a pensar naquelas palavras quando Jesus está na cruz. Está a sofrer o castigo dos nossos pecados. Quando está a ser castigado no nosso lugar. Quando está ali a sofrer por nós. E quando diz Tiago que nós temos uma multidão de pecados, um só pecador tem uma multidão de pecados, imaginemos a multidão dos pecados da humanidade naquela hora, ali, a ser sofrido o castigo na cruz por nossa causa, suportando aquilo que era para nós. Sabe uma coisa? Nós vemos Jesus no seu ministério e fala sempre no Pai. E está a dizer, o Pai está sempre comigo. O Pai nunca me deixa. Eu e o Pai somos um. O Pai está sempre ao meu lado. Eu faço sempre o que Ele quer. E quando Ele está naquela hora, ali pendurado naquela cruz, carregando a multidão dos nossos pecados, reparem, a multidão dos nossos pecados, imaginemos aquele corpo ali santo, sem mácula, sem ruga, como o do Cordeiro Imaculado, a ser rasgado pelos cravos com o peso dos nossos pecados. E naquela hora Deus desfere o golpe fatal. E Ele diz, Deus meu, porque me desamparaste. Reparem bem, agora Ele está no nosso lugar. E agora o Pai não tem contemplação. Agora Ele desfere o golpe fatal. E Ele sente o peso do nosso castigo. E diz, Deus meu, porque me desamparaste. E Deus desamparou para nos desamparar a nós. Glória a Deus. Não é porque nós merecêssemos. Mas é que, de facto, o amor de Deus é tão grande. Que Jesus diz, Ele amou este mundo de tal maneira. É inexplicável, não se pode compreender perfeitamente este amor em que Ele entrega o seu Filho para morrer no nosso lugar e para castigá-lo como se fosse Ele mesmo. Por isso, o versículo está correto. Quando diz que era impossível à lei, estava enferma
pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, em semelhança da carne. Nós sabemos que o apóstolo diz lá em Filipenses, achado na forma de homem, humilhou-se até à morte e morte de cruz. E ainda hoje, se fizerem isso, é horrível. Morte e morte de cruz. E esta morte é aquela que diz lá em Hebreus que Jesus participou da carne e do sangue como nós, participou da carne e do sangue para aniquilar aquele que tinha o império da morte, o diabo. Então é exatamente ali, na cruz do Calvário, que Jesus derrota o diabo. E ao derrotá-lo ali, tirou-lhe o poder que ele tinha, sem dúvida nenhuma. Ele tinha o poder da morte, mas Jesus derrotou-o naquela hora, ali na cruz do Calvário. E tornou possível agora aqueles que confiam nele de todo o seu coração viverem neste mundo como se nunca morressem jamais. E será que não se morre mesmo? Ou será que se morre? Pois. É que, dizendo isto, as pessoas dizem assim, pois é, mas olha, morrem todos, vão todos para a cova. Mas a morte que fala aqui a palavra de Deus não é a morte física, é a morte da alma, é a morte espiritual, é desta que se trata aqui. E Jesus disse, aquele que crê em mim, diz ele, nunca morrerá. E depois faz assim a pergunta, tu crês isto? Tu crês que não morres mais? É verdade. Mas não morre porquê? Porque Jesus morreu no seu lugar. E ao morrer ali na cruz, ele tornou possível que a alma que estava morta em delitos e pecados ressuscitasse. E ressuscitou pela graça de Deus. E agora não há mais morte, glória a Deus. Não há mais morte para o crente, acabou. Às vezes podem pensar assim, como é que é possível? Crentes cheios de medo da morte. É verdade. Eu conheço um que tem 90, pensa 90 anos. E ele, eu não quero falar na morte. Eu não quero ouvir falar na morte. Ele tem medo da morte. E eu disse-lhe assim, olha irmão, isso é pecado. Não falo nisso, eu não quero ouvir falar. Não tem que lhe falar. Você tem de compreender que a sua alma, se você crer de todo o coração em Jesus como seu Senhor, está salvo. A sua alma ressuscitou, como é que Jesus disse? Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra no julgamento, mas passou da morte para a vida. Então não há mais morte. Apenas a alma saindo, o corpo fica sem vida. É apenas isto. Quando a alma sai, o corpo naturalmente vai para o lugar de onde veio, não é assim que diz a palavra de Deus? O corpo ou a matéria, o pó, volta para o pó, que é o corpo físico. Sabe uma coisa? Nós estamos aqui porque temos uma alma viva dentro de nós. Senão não estava aqui ninguém. Suponhamos que agora ao mesmo tempo saíam as nossas almas dos corpos. Ficava tudo aqui no chão. Tão simples como isso. Mas a alma não. Ela continua. E continua para toda a eternidade. E Jesus falou disto e disse, tu crês nisto? Se não crês, não vai haver nenhum. Então no verso 4, ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos a viver para a carne, mas andamos a viver para o Espírito. Pois é. É que eles pensam quase a mesma coisa, mas não é. É que, infelizmente, aqueles que não têm Cristo aqui neste mundo vivem para a carne. Não é? Pois é. Eu às vezes ouço alguns assim,
quando chegar ao fim de semana, pá, quando chegar à sexta-feira, acabou. Agora vamos. Vamos aonde? Vamos satisfazer a carne. Exatamente isso que andei. Mas nós vemos claramente pela palavra que os que andam segundo o Espírito é que são os do Senhor. São estes. E no verso 5 ele diz, porque são segundo a carne e inclinam-se para as coisas da carne, mas são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isto é, aquele que nasceu de novo. Porque o que não nasceu de novo não se inclina para as coisas do Espírito, naturalmente. É para as coisas da carne. Só o que nasce de novo é que se inclina para as coisas do Espírito, sem dúvida nenhuma. E vou ver se corro mais um bocado. O versículo 6 diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne, ou viver na carne, ou para satisfazer a carne, isso provoca a morte. Mas aqueles que vivem para o Espírito, aqueles que vivem no Espírito, aqueles em quem já foi operado o milagre da salvação, estes vivem em paz. Mas estava a dizer agora um bocado, pode ir tudo mal, mas se tivermos Cristo vai tudo bem. Fora de Cristo está tudo mal, mas com Cristo está tudo bem. Porque Cristo é o Todo-Poderoso. E nós podemos descansar em Cristo aqui neste mundo. No versículo 7 ele diz, portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A carne é a que estraga tudo neste mundo. Os desejos carnais são a coisa pior que há neste mundo. Porque nós vemos a corrupção terrível que está aqui neste mundo. O ser humano está corrompido de tal ordem que... Outro dia um irmão estava a falar com um irmão e ele disse assim, olha, isto agora está uma desgraça. Este mundo está numa desgraça autêntica. Além de abusar de crianças, isso está a ser uma loucura. O homem entre si, diz ele, pai 90%, e eu fiquei a olhar para ele, pai 90% já são gays, pai, neste mundo. E eu disse assim, olha irmão, não se admire disso, sabe porquê? Porque Jesus disse, na sua vinda, a vinda dele a este mundo, é por isso que ele está para chegar, será como nos dias de Sodoma e Gomorra, que era exatamente o que imperava naquele tempo. E Jesus diz que na vinda dele é isso mesmo que vai imparar aqui neste mundo. Eu vi, se calhar os irmãos também viram na televisão, o primeiro-ministro do Luxemburgo, com o rapaz ao lado dele, para dar para todo o mundo e dizer, este é o meu noivo, vou-me casar com ele. Está a ser um fenómeno autêntico. Está a provocar uma impressão terrível na humanidade. Mas sabem uma coisa? Mas Jesus disse que era na sua vinda, nos dias da sua vinda. Está aí. É mais um aviso para que cada um se prepare para se encontrar com Ele, porque Ele vai aparecer rapidamente. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, diz o verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Não podem. Agora aqui eu vou procurar no tempo mais rápido possível passar para a parte espiritual. Começa aqui no verso 9, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita. Não é, por isso estava a dizer inicialmente, Paulo diz,
agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É os que estão. Não é os que diz que são, é os que estão. Porque vai haver muitas surpresas quando Jesus vier. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, vivem na mesma. As suas vidas não mudaram. Porque não foi operado o grande milagre. Sabem qual é o grande milagre? É o novo nascimento. Pode ser. O novo nascimento. E diz aqui o verso 14, diz-nos assim. Por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são os filhos de Deus. E Jesus disse a um homem religioso, um homem importante da lei, quando ele foi ter com ele, ele fez a pergunta, mestre, o que é que é de fazer? Jesus disse assim, olha, ó Nicodemos, tu precisas de quê? Nascer de novo. Ah, mas como é que isso pode entrar na cabeça do ser humano? Tu precisas nascer de novo, Nicodemos. Mas como? Como? Eu vou voltar outra vez ao ventre da minha mãe? É verdade. E Jesus disse assim, olha Nicodemos, se tu não nasceres do Espírito, de maneira nenhuma entrarás no reino do céu. Se não nasceres do Espírito, não entras. E ainda mantém essa palavra, está atual agora. O homem conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus, a ensinava aos outros, mas não tinha nascido de novo. E Jesus disse, tu tens que nascer de novo. E hoje é a mesma coisa conosco. Nós temos que nascer de novo. Tem que ser operado este milagre aqui dentro, no interior de cada um de nós. Então diz aqui o verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Nós recebemos um espírito novo. E esse espírito é o Espírito de Deus que veio sobre nós. E que operou um milagre no interior de cada um de nós. E este milagre é de ressuscitar a nossa alma, que estava morta em delitos e pecados. O Espírito de Deus ressuscita a nossa alma e agora já não somos do mundo. Já não andamos para agradar ao mundo. Jesus disse aos discípulos, quando estavam aqui neste mundo, ele disse, eu não sou deste mundo. E ele disse, e vós já não sois também deste mundo. Ah, mas nós temos os direitos todos, não é? Ou queremos os direitos todos aqui. Agora, nós temos um Espírito que clama Abba Pai. E no verso 16 ele diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o que é? Que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Este é, de facto, o maior milagre deste mundo. O novo nascimento. Que é difícil assimilar para aqueles que andam segundo os olhos da carne. O que é? Vou nascer novo? Como? Como é que isso é possível? É um milagre. Nascer do Espírito. Sabem porquê é que é preciso nascer do Espírito para se tornar um filho de Deus? Por que será? Alguém sabe porquê é que nós precisamos nascer de novo ou nascer do Espírito para sermos filhos de Deus? Faz favor, diga. Deus é Espírito, exatamente. Isso mesmo. Porque Jesus disse à mulher samaritana, Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade, sem dúvida nenhuma. Portanto, se Deus é Espírito, para eu me tornar um filho de Deus, eu tenho que nascer do Espírito, sem dúvida nenhuma. Não faz confusão. E ele diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o verso 17 diz,
E se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros. Herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mas embora salientar esta parte em que o apóstolo salienta aqui e diz que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Esta herança tem uma abrangência enorme. Nós temos muita dificuldade em chegar lá. Mas temos muitas coisas que podemos saber. Por exemplo, o anjo disse a João, lá no Apocalipse, no capítulo 21, e disse assim: olha, João, Deus vai vir habitar com os salvos, com a Nova Jerusalém, aquela grande cidade. Ele vai habitar na nova terra com os salvos, com os crentes. E diz assim: sabes, olha, Deus promete uma coisa extraordinária. Sabe o que é? Nunca mais morrerão. Não há mais morte, acabou a morte. Ninguém tem mais medo da morte, porque não há morte. Agora as pessoas ainda têm medo, mas ali acabou. Não há medo, porque a morte não existe ali. E diz mais, também não há dores, não há sofrimentos. E agora as pessoas andam todos a queixar-se. Ai, dá-me ali, dá-me aqui, dá-me lá. Acabou! Já não há mais morte nem sofrimento. Ninguém vai chorar mais. E agora queria dizer o seguinte. O apóstolo diz em Coríntios que assim como nós trazemos este corpo terreno, que fica aqui, assim traremos um corpo é celestial. Um corpo celestial. E neste corpo celestial é o corpo imortal. É o corpo eterno. Não há mais morte, não há mais sofrimentos. Acabou. Porque ali também não existe o diabo. O diabo está já no fogo eterno. Já nunca mais atormenta ninguém. Por isso, vamos terminar em Pedro, na primeira carta. Pedro diz assim. No capítulo 1, no verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo. Nós somos uma nova geração em Cristo Jesus. A velha natureza acabou. Isto que nós temos no exterior, com o qual nós nos contemplamos uns aos outros, acabou. Vai para a cova, já não interessa mais. Fica ali, volta a ser pó. Já tenho dito isto e não sei se já disse aqui. Mas quando era miudito, com os outros miúdos, tínhamos medo de ir ao cemitério, não é? Naquele tempo, estão lá os mortos, agora era um problema. E um dia, lá ganhámos um bocado de coragem, fomos lá uns poucos. Chegamos lá ao cemitério e o coveiro estava a abrir uma cova ali para pôr lá outro. E quando estava a acabar, saiu um pedaço de um osso, assim. E o coveiro bateu naquilo e fugimos. Não vamos mais ao cemitério. Mas é exatamente o que está aqui na palavra de Deus. Volta a ser pó. Não tem outro significado. Mas a nova geração, o novo nascimento, é um nascimento espiritual. Por isso é que nós somos agora filhos de Deus. E o Pedro diz que temos uma herança. Como é que ele diz aqui? Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu de novo. Para uma esperança, uma viva esperança. E no verso 4 diz, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar.
guardada nos céus para vós. Uma herança incorruptível. Irmãos, isso aqui é corruptível. Mas o que está no interior é incorruptível. E quando sair, o corruptível desaparece. Mas o incorruptível, que é a alma ressuscitada por Cristo, esta alma nunca mais se corrompe. É eterno. Vive eternamente. Mas reparem o que ele diz aqui. Verso 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar neste último tempo. Em que vós grandemente os alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Essas provações não nos escapamos. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso nós não fugimos a isso. Mas no verso 7 ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece, e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora reparem, verso 8. Ao qual Jesus Cristo, não havendo visto a mais. Sabe uma coisa? Esta é a grande realidade. Nós nunca vimos a Jesus Cristo, não. Eu nunca ouvi. Gostava de já ter visto, mas sei que vou vê-lo. Mas dê uma coisa. Pedro diz, vós nunca ouviste, mas jamais. É isto que falta a muita gente. Nós não ouvimos, mas amamos, porque acreditamos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. A palavra é Deus. Quem não acredita na palavra não acredita em Deus. E Jesus disse, porque é que a minha palavra não entra em vós? Há muitos que ouvem a palavra e não deixam entrar a palavra. Se a palavra não entrar, quem é que não entra? É Deus que não entra. Se a palavra não entra, Deus não entra. E se Deus não entra, está perdido. Tanto faz ouvir como não ouvir a palavra. Agora reparem o que ele diz agora aqui. Neste mesmo versículo. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, não vendo mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Reparem bem. Nós não o vemos, mas cremos e alegramos com gozo. Que gozo é esse? Inefável. Sabem uma coisa? O apóstolo Paulo disse que subiu até o terceiro céu. Ele viu lá palavras inefáveis, que não era lícito falar aqui embaixo. Ninguém sabia explicar. É exatamente isso. Nós agora, não vendo Jesus, mas crendo nele, nos alegramos com um gozo inefável, um gozo inexplicável. Não se pode explicar, é sentido cá dentro, e só quem o tem é que sabe, quem não tem não sabe. É verdade. Por isso, concluímos que nós temos uma herança guardada para nós lá no céu. E o Senhor vai nos-la conceder. E a herança é a vida eterna. E nós vemos ali, no capítulo 21, e no capítulo 22 do Apocalipse, chega a dizer que as ruas por onde os crentes vão caminhar são ruas de ouro. Que agora são paralelos aqui que não valem nada. Ainda tropeçámos, caímos, alejámos-nos ali. Mas ali, ruas de ouro. Depois diz ali que a árvore da vida está ali. E que produz frutos maravilhosos. Até as folhas são para a saúde das nações. E mais ainda. E diz ali, nunca ninguém jamais viu a Deus. Nunca ninguém o viu aqui neste mundo. Mas diz ali, os salvos, os filhos de Deus, vão vê-lo face a face. Só os filhos de Deus, os que nasceram de novo, é que vão vê-lo face a face. E vão estar com ele para todo sempre. E não esqueçamos, quem não nasceu de novo não entra lá.
Não importa qual é a religião que tem, não importa se anda a ouvir a palavra de Deus ou não, o que importa é que tem que se dar este milagre. E eu costumo dizer, é verdade, é o maior milagre deste mundo. É o novo nascimento. Sem ele, Jesus disse ao Nicodemos, ninguém entra lá. Portanto, irmãos, apliquemos a palavra de Deus, estudemos a palavra de Deus e guardemos a palavra de Deus. Quem mais guardar a palavra, mais guarda a Deus. Então, irmãos, quem se enche da palavra está cheio de Deus. E tem a certeza absoluta que tudo vai acabar, conforme a promessa que está aqui. Um filho de Deus é o maior milagre deste mundo. O Senhor me abençoe.